Hoje nós temos uma micoplasmose que desenvolve um problema sanitário imenso na caprina e ovinocultura. Antes disso, eu vou só reforçar a questão dos micoplasmas. Então, eles pertencem são classificados como molicutes, né? Dentro dessa espécie existem várias subespécies, o micoplasma é uma delas. E essas bactérias são responsáveis por diferentes infecções, diferentes manifestações clínicas em várias espécies. E nos pequenos ruminantes, da mesma maneira. Então, existem micoplasmas que causam pneumocnia, existem micoplasmas que causam mastites, agalaxia, poliartrite, principalmente, né? Distúrbios reprodutivos também oculares e neurológicos. Então, né, são várias as manifestações, são doenças multissistêmicas causadas pelos micoplasmas. No caso dos pequenos ruminantes, nós temos várias importantes doenças no Brasil e no mundo que são causadas pelos micoplasmas, né? E aí, mais uma vez reforçando os fatores de virulência desses micoplasmas. Nós vimos na semana passada que eles são capazes de ter uma variação antigênica muito grande por causa dessas mutações, dessas modificações nos seus antígenos de superfície. Tem essa capacidade de realizar o capeamento para escapar do sistema imunológico do hospedeiro. E tem também a capacidade de formar biofilmes. Então, esses biofilmes eles podem ser formados tanto no interior de um hospedeiro quanto no meio externo. Não só os micoplasmas causam biofilmes, existem várias outras bactérias na natureza que também têm essa capacidade. Esse mecanismo é um mecanismo fenomenal, uma estratégia de perpetuação, de sobrevivência causada pelos micoplasmas, né, gerada pelos micoplasmas, que fazem com que essas bactérias elas sejam extremamente duradouras dentro de um animal que está acometido. Então, essa imagem aqui, ela mostra, primeiro, a imagem de cima, né? Mostra o micoplasma. Nós vimos na semana passada que ele tem essa peculiaridade de não possuir parede celular. Então, são pleomórficos. Nesse caso aqui, nós estamos vendo eles com essa característica ovoide, mas podem assumir outras formas por causa dessa ausência de parede celular. Essa outra imagem ao lado, né, que parece dois ovos fritos, são as colônias de micoplasma. Então, também são colônias muito peculiares. Então, no meio de cultura, você observa a presença dessas colônias com esse formato ovoide, de ovo frito. E aqui, nessa imagem abaixo, colorida, nós temos a formação dos chamados biofilmes. Então, veja como é o nível de complexidade desse agente infeccioso. Ocorre a invasão do hospedeiro pelos micoplasmas e, consequentemente, vai ocorrer a adesão do micoplasma a um determinado tecido. Seja o tecido ocular, seja tecido mamário, seja uma articulação. Então, aonde esses micro-organismos pararem, eles vão causar uma adesão a esse local. Como também no meio externo, né? Então, há uma parede, uma superfície, como por exemplo, uma cuba de inox, uma mesa de inox utilizada para comercialização de carne. Então, vai se formar biofilmes em qualquer dessas superfícies. Então, ocorre inicialmente uma adesão. Essa adesão, num primeiro momento, ela é reversível, né? Facilmente essas bactérias podem se desprender daí, mas geralmente isso não acontece. Com o passar do tempo, essas bactérias elas vão sofrendo uma adesão mais sólida, tá? Uma adesão irreversível. E a partir daí, elas começam a se multiplicar, se dividirem binariamente, produzindo o que nós chamamos de matriz polimérica. Essa matriz polimérica ela é composta de vários componentes, açúcares, proteínas, tá? É como se fosse um muco. Elas vão produzindo e vão secretando em torno dessas colônias, em torno de si, essa matriz polimérica, né? Então, essa matriz vai aumentando de tamanho e ela serve como se fosse uma barreira, uma capa de proteção. Então, primeira coisa, as células de defesa não vão conseguir chegar exatamente onde estão os micoplasmas, porque eles vão estar protegidos por essa matriz.
Da mesma maneira que os fármacos que vão ser utilizados nesse animal infectado não vão conseguir chegar ao sítio de ligação na bactéria, porque também essa penetração vai ser extremamente difícil de acontecer. E aí, essas colônias elas vão se multiplicando e vão se tornando complexas, muito complexas. E essa matriz também, logicamente, que vai aumentando. Então, se você observar aqui a figura 3 e 4, você vai observar que o nível de organização ele é tão grande dentro de um biofilme que as colônias elas se comunicam. Tá? Então, o biofilme vai aumentando de tamanho e, por exemplo, já ficou comprovado que existem canalículos dentro dessa matriz em que uma colônia se comunica com a outra, fazendo transmissão de informações, transmissão de nutrientes. Né? Então, é uma cidade bacteriana, digamos assim. Até que chega um determinado momento em que esse biofilme ele alcança um platô de crescimento e de maturação. E aí a quantidade de bactérias ali é tão grande que não suporta mais aquela estrutura. Então o que acontece? Esse biofilme ele se rompe. E à medida que ocorre uma ruptura nessa estrutura, são liberadas bactérias, mais uma vez, por exemplo, na corrente sanguínea, na corrente linfática, desse animal, que acabam migrando para um outro local do organismo do hospedeiro e, parando nesse outro local, vão dar início ao novo processo de formação. Então, forma-se biofilmes novamente e a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Então, é por isso que os micoplasmas, uma vez infectando o animal, dificilmente esse animal vai ter uma cura clínica, tá? Logicamente que existem tratamentos que são prolongados, que são muitas vezes com um custo elevado, mas é por isso que é tão difícil de você debelar a infecção, por esses vários fatores, capeamento, variação antigênica e formação de biofilmes que os micoplasmas causam. Então, essas características nós já tivemos a oportunidade de ver, né? Ele não possui parede celular, então penicilinas e cefalosporinas não apresentam mecanismos de ação. Outros fármacos, né, antibióticos, são utilizados com o intuito de atuar em outros sítios da bactéria, como por exemplo a síntese proteica. Tem alguns tirosina, né, outros antibióticos que são utilizados, que tem como mecanismo de ação atuar nos ribossomos, por exemplo, ou em outras organelas, impedindo a síntese proteica e, consequentemente, impedindo a multiplicação bacteriana. Então, seria esse o mecanismo de combate. Né? Então, não adianta utilizar fármacos que atuem na parede celular, porque a bactéria não tem parede celular. Está presente em todo o mundo, algumas doenças estão restritas a determinadas regiões do mundo, mas, de maneira geral, onde você tem animal, você tem micoplasma. E elas são responsáveis por altas taxas de mortalidade, de morbidade, porque são facilmente transmissíveis entre um rebanho. Para pequenos ruminantes, nós temos 3 doenças que merecem destaque e que são causadas por micoplasmas. A primeira é a galaxia contagiosa dos ovinos e caprinos, que nós vamos ver mais adiante. E hoje nós vamos falar sobre ceratoconjuntivite infecciosa dos caprinos e também pleuropneumonia. Então, a ceratoconjuntivite, como o próprio nome já diz, é uma infecção do globo ocular, está restrita ao globo ocular de caprinos e ovinos. E essa característica, essa imagem que nós vemos aqui, ela é uma manifestação clássica da doença. Então, os animais eles vão ter essa conjuntivite, essa ceratoconjuntivite, que em alguns casos podem levar, inclusive, à cegueira irreversível nesses animais infectados. O agente ele é o Mycoplasma conjuntive, tá? Então, ela é uma enfermidade endêmica que o micoplasma vai causar uma inflamação dessa conjuntiva da córnea, resultando nessa sintomatologia clínica e depois, consequentemente, em alguns casos, a cegueira do animal. O micoplasma ele é o agente primário dessa infecção, ele é o grande responsável por essa infecção. Mas existem outros patógenos oportunistas que vão se aproveitar dessa lesão inicial causada pelo micoplasma e vão causando também outras infecções secundárias. Então, clamidófila, pistache, rickettsia conjuntive, outros micoplasmas, a própria moraxella ovis.
estáfilo, escherichia. Então, infinidade de agentes de patógenos oportunistas vão se aproveitar dessa lesão inicial. E muitas vezes, em um animal infectado, você observa a presença de vários patógenos ao mesmo tempo. A transmissão ela vai acontecer através do contato direto ou através de aerosóis. Então, poeira, né? Por isso que nas épocas secas do ano acontece com mais frequência, porque tem uma incidência maior de poeira, uma presença maior de poeira, e esse agente ele é carreado de um animal para outro ali dentro do rebanho através desses aerosóis. Então, quando tem aglomeração, isso torna-se facilitado. Também vetores mecânicos, como algumas espécies de mosca. Então, vão fazer essa disseminação de um animal para outro. Então, a doença está presente no país inteiro, possui uma alta prevalência por causa dessa facilitação de transmissão, mas a mortalidade é baixa. A mortalidade causada pela ceratoconjuntivite, geralmente ela está restrita a animais jovens, que são pisoteados pelas suas mães cegas. Então, só nessas situações é que o animal tem a possibilidade de vir a óbito. Né? Geralmente os animais mais idosos eles ficam cegos, mas a doença em si não é letal. Então, em relação à economia, a doença é importante porque vai causar custos com medicação. Uma das medicações que são utilizadas muito em pequenos ruminantes são as tetraciclinas spray e outros fármacos. Então, são fármacos de custo elevado, os tratamentos geralmente são prolongados, então isso impacta no bolso do produtor. O tempo para o tratamento, né? Esses animais, eles querendo ou não, vão ter um impacto na sua conversão alimentar, no seu ganho de peso, porque muitos deles não vão nem conseguir chegar até o comedouro, né? por estarem cegos ou por terem um processo inflamatório ocular em curso. E como eu falei, né, a morte dos prematuros, dos filhotes pelas suas mães que podem estar cegas. Então também é uma coisa que pode acontecer. Em relação à patogenia, muito rapidamente, nós temos a chegada do micoplasma no animal, a aderência, principalmente do micoplasma conjuntive, ele tem uma afinidade por as células oculares. Então vai acontecer um acoplamento e uma aderência nessas células. Consequentemente, o organismo ele vai identificar a infecção e vai dar início a um processo inflamatório a nível ocular. Então, o que vai haver? Primeiro, um aumento na vascularização desse globo ocular. Com o aumento da vascularização, o intuito dele é permitir que chegue mais sangue no local e, consequentemente, permitir a chegada de células de defesa imunológicas no local da infecção. Então, vai haver um aumento na vascularização, consequentemente, uma migração de células de defesa, e isso é o que dá aquela característica avermelhada e também, mais adiante, aquela característica esbranquiçada do globo ocular. Né? Essa concentração de células imunológicas de defesa no local da infecção, que no caso é o globo ocular. Isso vai gerar uma opacidade, né, de 2 a 4 semanas após a chegada do patógeno, e aí você vai ter as complicações secundárias, né, que vão agravar ainda mais o caso. Em alguns casos, animais podem ter úlceras de córnea se não tratados adequadamente, e assim, sucessivamente, outras lesões vão acontecendo. Muitos desses micoplasmas, por estarem presentes no globo ocular, eles vão acabar invadindo o conduto lacrimal, que faz comunicação com o focinho, né, os cornetos nasais do animal, colonizando também esse trato respiratório superior, e à medida que o animal espirra, esses micoplasmas acabam sendo lançados no ambiente em forma de aerosóis, chegando também a outros animais. Então, é um outro mecanismo de disseminação da bactéria. Então, conforme nós podemos ver nessa imagem, inicialmente nós temos uma inflamação, uma ceratoconjuntivite. Esse animal ele vai ter uma fotofobia, lacrimejamento muito pronunciado. Então, a gente pode ver que nesse animal ele tem os pelos, né, úmidos, justamente por causa desse lacrimejamento. Fotofobia. Com o passar dos dias, esse processo vai se intensificando, inflamatório, né? Então a presença de edema, de vermelhidão vai ficando mais acentuado, assim como também essa opacidade na córnea, que a gente observa nessa imagem, né? Essa opacidade ela vai também se intensificando, podendo o animal, inclusive como nessa imagem aí, ó, ter os olhos completamente opacos e, consequentemente, o animal ele tem um processo de cegueira em curso aí.
O diagnóstico da doença ele é dado com base nos sinais clínicos, que são bem característicos, mas, logicamente, que o diagnóstico definitivo ele é dado pela observação direta do agente, seja por um esfregaço, né, por citologia, seja por PCR, seja por tentativa de isolamento. A tentativa de isolamento em si ela é um pouco complicada. Nós já vimos em aulas passadas que os micoplasmas são muito fastidiosos, que existem muitos micoplasmas oportunistas que acabam crescendo mais rápido, mascarando essa infecção, mascarando esse diagnóstico. Mas você pode utilizar, mais uma vez aqui, uma série de técnicas para chegar ao diagnóstico. Imunofluorescência, isolamento, PCR, principalmente o PCR, que é muito utilizado hoje em dia, ou a própria visualização direta do patógeno através de uma lâmina, né, citológica. ELISA, também uma técnica sorológica que está em aprimoramento. Então, veja só, o interessante é que seja feita nessa situação, para diagnóstico, né, uma sorologia comparada. Como é que se faz uma sorologia comparada? Então, vai ser feita uma coleta desse animal, coleta de sangue desse animal, e aí esse animal é submetido ao teste. Tá? E depois de 3 semanas, você faz uma nova coleta de sangue e testa novamente. Então, você vai observar o título de anticorpos inicial que esse animal tinha. Isso deixando claro que é independente do animal ter sinal clínico ou não. Geralmente, o que ele recomenda? Né? Que você faça a nível de monitoramento da propriedade, para saber se esse patógeno está presente lá, de forma subclínica. Então, você pode fazer a coleta mesmo se o animal não tiver sinais clínicos. Mas, enfim, né? Então, o que seria o importante nessa situação? Você comparar o título de anticorpos inicial frente ao título de anticorpos final que esse animal tem. Se você tiver observado que nessas duas coletas a diferença da última para a primeira foi um aumento de até 4 vezes no título de anticorpos, então você pode diagnosticar através da sorologia por ELISA que realmente a infecção se trata de ceratoconjuntivite infecciosa. Mas a gente sabe que esse diagnóstico ele é feito muito do ponto de vista acadêmico, de pesquisas. Na rotina clínica, nos criatórios, primeiro que o acesso a testes sorológicos é muito complicado, né? Então não se tem, basicamente o diagnóstico é clínico mesmo e o tratamento ele começa de imediato, sem qualquer outro tipo de técnica direta. O controle, o tratamento e o controle é feito com base em colírios. Então colírios à base de tetraciclinas, tirosinas, brometo de etídeo, né, que vão atuar justamente nesse mecanismo de síntese proteica, interrompendo a síntese proteica bacteriana, causando morte celular. Tem algumas situações em que pode ser administrado injeção desses antibióticos na glândula lacrimal, também para evitar, né, que o agente colonize esses ductos e chegue até o trato respiratório superior. E, infelizmente, até o momento nós não temos vacinas e nem soros disponíveis. Então, isso dificulta muito o controle, né, esse suporte em relação à vacinação. E em relação à saúde pública, né, o livro da Jane Meg, de 2016, ele relata que foi diagnosticada ceratoconjuntivite causada pelo micoplasma em 2 crianças que mantiveram contato com ovelhas doentes. Então aqui é a mesma situação da linfadenite caseosa. Embora a ocorrência da doença seja extremamente rara, aqui nós podemos dizer que, né, é rara. Mas existe esse aspecto também que deve ser levado em consideração do ponto de vista de saúde pública por se tratar também de uma zoonose. Então o agente não está livre de causar infecções em seres humanos, desde que não sejam tomados os devidos cuidados. A última doença de hoje, nós vamos passar rapidamente, é chamada de pleuropneumonia contagiosa dos caprinos. Felizmente nós não temos essa infecção aqui no nosso país, mas em países do Oriente Médio, África, ela é uma das doenças mais importantes dos pequenos ruminantes. Extremamente letal, extremamente mórbida, né? Então, felizmente nós não temos relato da doença aqui. Tá? Mas seria uma das doenças respiratórias mais importantes dos pequenos ruminantes lá fora. Extremamente contagiosa. Quem é o responsável por ela? É o Mycoplasma capricolum, subespécie Capri-pneumoniae. Tá? Então essa subespécie ela é responsável por causar a doença lá fora. Também é um micoplasma, né? Comete caprinos. E também não só acomete caprinos domésticos
e ovinos, né? Também existem relatos da ocorrência dela em ruminantes silvestres, várias espécies de ruminantes silvestres. A transmissão ela vai acontecer da mesma forma das outras micoplasmoses. Pode ser feita por inalação, através de aerosóis, pode ser feito por contato direto com secreções, alimentos contaminados e assim por diante. Não existe, veja só como essa doença ela é letal. Não está comprovada a presença de portadores crônicos, porque a maioria dos animais que são acometidos por essa infecção vem a óbito. Então ela é extremamente letal. Tá? E geralmente eles associam a surtos quando você tem chuvas intensas naquela região, porque, primeiro, vai haver uma aglomeração de animais, então um contato mais próximo entre esses animais, o estresse por causa justamente dessa mudança na conduta, no manejo desses animais, o clima torna-se também mais favorável para a manutenção do agente e para a transmissão desse agente, e aí essa transmissão ela fica muito mais facilitada. Período de incubação de 2 a 28 dias e é uma doença extremamente e estritamente respiratória. Então, veja só, nós temos 3 situações que podem ocorrer. A forma clínica hiperaguda, a aguda e a crônica. Na hiperaguda, o animal morre de 1 a 3 dias sem sinais clínicos quase nenhuns. Então, olha só como é letal, né? O animal com 3 dias morre e muitas vezes não manifesta nada. Na forma aguda, o animal vai ter febre, sinais sistêmicos, né? Febre de 43 graus, uma certa letargia, anorexia, uma tosse com dificuldade respiratória, porque justamente vai ser ali o sítio de infecção. Muitas vezes estendem o pescoço porque a dificuldade respiratória é tão grande que eles tentam de alguma maneira abrir as vias respiratórias para que essa respiração fique facilitada. Tem uma descarga nasal espumosa, muitas vezes sanguinolenta, advinda do pulmão, e ficam vocalizando por causa da dor. É uma dor extrema, uma pneumonia extremamente agressiva, fazendo com que esses animais venham a ficar vocalizando. O aborto é um sintoma indireto. Esse animal ele é tão agredido do ponto de vista de seu organismo por causa da infecção que ele se torna incapaz de manter uma gestação. Então, é um aborto como efeito secundário da infecção que está acontecendo nas vias respiratórias. E no caso da infecção aguda, essa morte ela vai ocorrer com mais ou menos 10 dias, desde a chegada do agente naquele organismo hospedeiro. E na forma crônica, você tem tosse crônica, o animal tem uma descarga nasal purulenta, fica prostrado e também vem a óbito com algumas semanas. Não é tão rapidamente como na forma hiperaguda e aguda, mas depois de 1, 2, no máximo 3 semanas, esses animais eles também possivelmente virão a óbito. Aqui, esse mapa, ele retrata a ocorrência no mundo. Se vocês observarem, felizmente nas Américas ela nunca foi reportada, mas ela é extremamente endêmica em alguns países da África e ali, principalmente no Oriente Médio. Então, todos os anos nós temos muitos eventos em curso, surtos em curso naquela região, nessas regiões, onde a doença ela está presente de uma maneira muito significativa e muito importante. Então, o diagnóstico. Suspeitar quando presente problemas respiratórios graves e alta mortalidade. Então, se esses animais estiverem apresentando sintomas respiratórios e muitos deles vindo a óbito, é um forte indicativo de que se trata desta infecção. O isolamento ele pode ser tentado através da coleta dessas secreções, através de suaves, através de lâminas diretas, fazendo imprints, mas geralmente se utiliza suaves. Os meios específicos eles devem ser utilizados porque, como nós já vimos, micoplasma não é extremamente seletivo e fastidioso, então não vão crescer em qualquer meio de cultura. E aí pode-se utilizar também o ELISA pareado da mesma forma da doença anterior, imunistoquímica, para que você também observe nos tecidos dos animais que sejam necropsiados a presença desses patógenos ou dos seus anticorpos. Fixação de complemento, PCR, existe uma diversidade de técnicas que podem ser utilizadas. O tratamento ele é feito com base nas tetraciclinas, fluoroquinolonas, macrolídeos. Se esse animal ele for medicado rapidamente, ele pode ter uma chance. Mas geralmente, principalmente na forma hiperaguda, os animais já são achados mortos, porque não dá tempo de você realmente observar
esse desenvolvimento dos sinais clínicos, o desenvolvimento da infecção. A eliminação completa é rara e os animais tratados podem ser portadores em potencial. Então, veja só, mesmo esses animais que recebem tratamento, eles podem ainda abrigar por algum tempo esse patógeno, disseminando esse patógeno no ambiente, passando para outros animais contactantes. Então, de maneira geral, os programas de controle relacionados com essa doença eles são muito agressivos. É uma doença de notificação obrigatória pela OIE, por causa da sua complexidade, da sua gravidade. Os animais que são importados dessas regiões têm que passar por quarentena, tá, para evitar a introdução de animais portadores, de animais doentes em fase clínica da doença. Um controle rigoroso na movimentação desses animais nessas regiões que são endêmicas. Sacrifício dos infectados e de contactantes. Então veja só, quando você tem nessas regiões a introdução desse patógeno em uma propriedade, o correto é eliminar todo o rebanho, destruir todo o rebanho, fazer um vazio sanitário e uma desinfecção efetiva no rebanho e aí sim reintroduzir um lote sadio. Então não adianta separar animal doente, infectado. Aqui tem que ser extremamente eficaz, rápido e agressiva a maneira de intervenção, fazendo a destruição total dos animais do rebanho. Quando eu falo destruição, gente, eu estou falando do abate sanitário dos animais na propriedade. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em outras disciplinas a diferença de destruição para sacrifício. Então, sacrifício é quando você pega um animal infectado e vai abatê-lo em um abatedouro frigorífico, sob inspeção sanitária. Como na nossa região, geralmente, nós não temos esses abatedouros, então os animais eles são destruídos, eles são abatidos, são sacrificados sanitariamente dentro da propriedade em que eles estão. Tá? Então, quando eu falo destruição, não eu digo respeito a esse termo que é muito utilizado no Ministério da Agricultura. Tá? Então, é feita a destruição completa desse rebanho para evitar essa disseminação. E, logicamente, a limpeza e a desinfecção dessas instalações que vão estar repletas de micoplasmas na sua forma infectiva, podendo passar para outros rebanhos. É importante realizar um monitoramento sorológico nesses locais, fazendo testes sorológicos rotineiros para ir observando a evolução desses títulos de anticorpos. Consequentemente, se você tem títulos de anticorpos se mantendo basais, significa que possam ser apenas anticorpos de contato desses animais com o patógeno. À medida que você vai observando um aumento na quantidade no título de anticorpos e, consequentemente, a essa altura também vai tendo um aumento na mortalidade desses animais, então isso é um forte indicativo de que a doença está presente naquele rebanho. E a vacinação ela existe, mas ela só é permitida em áreas endêmicas, tá? Porque aí não se justifica vacinar onde não existe a doença, como é o caso do nosso país.